Graça e paz, meu povo, boa tarde. Aqui é tarde, né? Uma hora vai dar, eu acho que já é uma hora. E eu decidi gravar um vídeo, faz muito tempo que eu não gravo vídeo, faz um tempinho já. E hoje eu decidi fazer um vídeo para vocês, porque vem acontecendo umas coisas estranhas assim na minha vida. E eu comecei a orar a Deus e a perceber, né? Coisas que acontecem assim naturalmente. Quando a gente vai orar, né? Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Jaque, né? Jaque Guedes, meu canal. Eu falo muito sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Eu fazia lives é, do, da rádio que eu apresentava. Aí fiz uma mudança radical na minha vida. Saí de Pernambuco, vim morar aqui em Mato Grosso, na cidade de Lucas do Rio Verde. E depois eu comecei a fazer umas lives falando da palavra de Deus, né? E passei um tempinho agora sem aparecer. Aí eu tenho que atualizar vocês, né? Do que veio acontecendo ultimamente na minha vida. Eu saí da empresa que eu trabalhava, né? Eu trabalhava na empresa da Sadia. Saí da empresa que eu trabalhava quando eu tinha feito 1 ano e 2 meses. Eu saí porque Deus abriu uma nova porta para mim de emprego no hospital aqui da minha cidade. Para quem não sabe, eu sou técnica de enfermagem há 6 anos, né? E eu nunca tive essa oportunidade de trabalhar na minha área. E eu orava muito a Deus, eu pedi muito a Deus. E meu pastor também orava muito por mim, pedindo para que Deus me abençoasse para eu trabalhar na minha área, porque era um sonho, né? Imagina você estudar, se formar, gastar dinheiro e no final das contas você não atuar naquilo que é o seu sonho, que é trabalhar na área que você estudou para aquilo. Então, tô só procurando aqui um local melhor para deixar a câmera posicionada, porque eu por da luz, né? Deixa eu fechar um pouquinho a cortina aqui. Peraí. Ai, melhorou mais. Agora. E o pastor orava muito por mim, não só o pastor, como a pastora, né? Então, assim, eu tive muita ajuda de pessoas, assim, em oração, para conseguir trabalhar na minha área. E Deus, ele é maravilhoso, ele é fiel, ele é justo, não é? E lá em 1 Samuel 3:20, só para confirmar, tá? Tô com a Bíblia aqui pertinho, só para não dizer a vocês o versículo é errado. Mas, se eu não me engano, é 1 Samuel 3:20. Deixa eu olhar aqui. Que diz assim, ó. O Senhor honra os que o honram. Né? Deixa eu ver aqui. Tô aqui já em Samuel, peraí. 3:20. Né? 1 Samuel 3:20. Depois eu coloco aqui, se realmente é 1 Samuel. Eu acho que acho que é 2 Samuel 3:20. Acho que eu errei. Mas amém. Que diz assim que Deus honra quem o honra. Né? Quem é aquele que honra a Deus é honrado também. Então, deixa eu só confirmar se é 3:20. Eu acho que é 2 Samuel 3:20. Amém. Depois eu vou procurar e eu coloco aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, que diz assim que Deus honra a quem o honra, né? Então, se você é uma pessoa que honra a Deus, como Jaque? Honra a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, no seu caminhar, no seu falar,
no seu caráter, no seu agir. Você honra a Deus quando você cuida do próximo, quando você ama o próximo. Você honra a Deus nas suas atitudes, então automaticamente Deus vai te honrar. É praticamente isso que Deus fala. Então, Deus me honrou abrindo essa porta de emprego para mim lá no hospital. E hoje eu trabalho lá, faz 4 meses, vou fazer 5 meses agora em julho. Dia 6 de julho eu faço 5 meses de empresa e eu estou muito feliz por trabalhar na minha área, não é? E assim, deixa eu falar o propósito, né, de tudo isso, né? Eu só tô recapitulando tudo que aconteceu na minha vida durante esse período, né? De eu estar aqui em Mato Grosso. Então Deus me honrou muito, né? Desde que eu cheguei aqui em Mato Grosso, Deus vem me honrando, né? Para uma pessoa que chegou aqui, saiu de sua cidade, chegar aqui, não ter nada, não ter família, não ter conhecimento. E com um mês que você chegar só com a sua roupa do couro, né? Você chegar com um mês, você já ter casa, você ter sofá, você ter geladeira, você adquirir tudo. É Deus honrando. É Deus purinho, né? Então, eu sou muito agradecida ao Senhor por tudo que Ele tem feito em minha vida. Hoje eu faço parte do ministério daqui, né? Da igreja daqui de Mato Grosso. Estou me adaptando cada dia mais na igreja. Totalmente diferente da que eu vivia em Pernambuco. Totalmente, né? Até o que eu fazia lá, hoje aqui eu não faço. É totalmente diferente. A única coisa que eu faço aqui, que eu fazia lá, é liderar uma célula, né? Que eu estou hoje liderando uma célula. E eu fazia isso lá em Pernambuco. Mas assim, lá em Pernambuco eu trabalhava muito mais do que aqui, né? Aqui na igreja eu trabalho pouco. Faço parte da recepção da igreja, né? Que eu recepciono os irmãos quando entra na igreja. E tenho minha célula, só, né? Lá em Pernambuco eu fazia muito mais coisa. Eu trabalhava com as crianças, eu era líder do Ministério de Louvor, eu tomava frente dos cultos quando os pastores, as pastoras não podiam. Então, assim, eu estava sempre literalmente com a mão no arado, era bem cansativo, né? Mas era o que eu fazia. Fora que eu ainda pregava de segunda a sexta na rádio, né? De quem sabe, que com quem vive aí, como é que eu posso dizer, no meu canal, sabe, né, que eu fazia a rádio, né, a Rádio Brasil, lá de Pombos. E eu estava lá sempre pregando a palavra de Deus, dando testemunho, era maravilhoso. Mas Deus me trouxe para cá com outro propósito, né, e eu agradeço ao Senhor por tudo, porque a gente sempre tem que estar agradecendo a Deus por tudo, pelo sim e pelo não. E o que eu quero falar para vocês hoje é porque vem acontecendo umas coisas na minha vida assim, que eu fico meio que pensando, mas por quê? Por quê, Senhor? Vou dar um exemplo. Sabe quando você, assim, começa a ter amizades, Deus começa, assim, né? Aparece pessoas na sua vida, que você começa a ter amizades com aquela pessoa, e você gosta da amizade, mas quando você ora a Deus, você diz assim ao Senhor, é, que quando a gente ora a Deus, vou falar só um pouquinho, né? Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, aí a gente começa assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí a gente continua. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não vos deixeis cair em tentação. Aí a gente vai falar a palavrinha bem, né, mágica. Mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Quando a gente diz assim, ó, mas livrai-nos do mal, é uma palavrinha pequenininha, mas que tem todo o contexto e todo o significado. Mas livrai-nos do mal.
Que mal é esse, Jaque? Então, o mal é basicamente tudo que for lhe atingir, que for te prejudicar. Quando você diz assim, mas livra-me do mal, Senhor. Você está dizendo, Senhor, me livra de tudo que vai me fazer mal. E isso é tudo. Isso é um assalto, isso é uma doença, isso é uma amizade que vai me tirar do foco, que vai me desviar. Isso é um emprego, isso é uma comida que eu vá comer e vá passar mal. Isso é um ônibus que eu perco e que na frente poderia acontecer um acidente ou um assalto nesse ônibus. Me livra do mal. Então você está pedindo, Senhor, me livra do mal. Qualquer coisa que vai fazer mal a mim. E isso é tudo, literalmente. Então, quando acontecer de você ter amizades que você gosta muito e que você, poxa, gosta tanto de fulano, eu gosto de cicrana é maravilhosa, papapá, papapá, e do nada, cicrana se afasta. Do nada, Beltrano se afasta de você. Aí você fica, o que foi que eu fiz com fulana? Do nada fulana não mandou mensagem pra mim mais, não quis mais amizade comigo, se afastou. O que aconteceu com fulana? O que aconteceu? Aí você vem para a oração do Pai Nosso. Mas livrai-nos do mal. Jaque, mas aquela amizade que eu tinha, ela não era mal. Ela não é uma pessoa ruim. E quem disse que ela era uma pessoa ruim? Ela não é uma pessoa ruim. Ele não é uma pessoa ruim. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que é para nos livrar. E Deus permite que pessoas entrem em nossa vida e saia também naturalmente das nossas vidas. Porque tem ambientes que cabe a você estar e tem ambientes que não cabe você estar. E tem lugares que Deus vai te levar e que não quer levar fulana que estava com você. Oi? Como assim, Jaque? É. Tem lugares e posições que Deus quer te colocar, mas Ele não quer que você esteja na companhia de tal pessoa. Então Ele não quer levar tal pessoa, Ele quer levar você a um nível maior ou para lugares maior. E que não cabe fulana ir com você. E tudo bem. Não é porque fulano é ruim ou fulano é mal que Deus tirou do seu caminho. É porque tem lugares que você é para estar só, sem fulana, sem cicrana, sem beltrana. E tudo bem, né? Tem um ditado que minha mãe sempre dizia para mim, eu não entendia, hoje eu entendo, que sou mais madura, né? Na época eu não conseguia entender, mas hoje eu entendo. Que minha mãe dizia assim: você não nasceu agarrada com ninguém. Minha mãe dizia isso para mim. Jaqueline, você não nasceu agarrada com ninguém. Quando você nasceu, até o cordão umbilical que ligava você a mim foi cortado. Então você não nasceu agarrada com ninguém. E eu fiquei assim, sabe? Hoje em dia eu matutando e eu pensando, realmente, minha mãe tem razão. Sempre teve razão. Eu amo amizade. Eu amo. Olha, eu sou uma pessoa que quando eu tenho uma amizade, eu sou verdadeira. Muito. Aquela pessoa se torna não uma amiga, se torna um irmão para mim. Sabe? Eu adoto literalmente aquela pessoa na minha vida. E eu levo aquela pessoa para sempre, sabe? Aquela pessoa se torna para sempre meu amigo, minha amiga, mesmo na distância. Não interessa a distância. Ela vai poder contar comigo sempre, em oração, o que for. Ela vai contar comigo.
Porque eu não sei ser uma amiga falsa. E outra, se aquela pessoa estiver errada, ela vai escutar a verdade. Uma verdade que não vai doer nela, mas ela vai escutar a verdade. Tipo, amiga, desculpa, mas você errou. Amigo, desculpa, mas você fez errado. Não é assim, é desse jeito. Então, eu não sei ser falsa, como o povo fala, né? Duas caras. Não, eu sou verdadeira com as minhas amizades. Mas eu noto, sempre eu notei que pessoas entram e saem na minha vida assim facilmente. E eu ficava dizendo, meu Deus, onde é que eu erro com as amizades? Por que eu não tenho. Sabe, quando você quer ter um amigo que você pode sempre contar, tá sempre do seu lado, e você, do nada, aquela pessoa sai da sua vida. Do nada. E você fica, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? O que foi que eu falei que machucou, que magoou fulana, para fulano sair da minha vida? Naturalmente. O que foi que eu fiz? E essa semana eu vim matutando, sabe? Nisso, na minha vida. E eu vim matutando, pensando, sabe? Sobre isso. E eu comecei a assistir pregações, a ver mensagem bíblica. E tem uma mensagem bíblica que eu quero dividir com vocês que fala assim, ó. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Andarão dois juntos? Se não houver... É assim, vou ler de novo. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É uma pergunta que a Amós está dizendo. Ele tá lá falando e ele diz assim, ó, vai andar uma pessoa ao lado de outra se não tiver acordo? Não, claro que não. Se você tá andando, se você tá com uma pessoa e aquela pessoa não tá em acordo com você, você não vai conseguir andar com aquela pessoa. Não tem como. É feito o pastor, ontem ele estava falando, ele estava pregando ontem no culto, e ele estava dizendo assim, é muito difícil uma pessoa gorda, ele estava dando um exemplo, tá? Uma pessoa obeso, andar com um maratonista, uma pessoa que corre, que é atleta, porque a conversa de um atleta é sempre o quê? Ah, é corrida, é, é se desafiar, é buscar melhora, é vencer. E o gordo vai pensar em quê? Ah, vai ter churrasco. Ah, vai ter uma festa. Ah, hoje vou não, vou ficar em casa. Ah, vamos correr, vou nada hoje, quero ficar em casa hoje. Vou nada. Então vai estar sempre em desacordo. É uma amizade que vai estar sempre em desacordo ali. Então o gordinho, né? A gordinha, se oxe, vai dizer, oxe, vou nada. Eu quero não ter um amigo desse que só pensa em corrida, só pensa em saudável, só pensa em maratonar, só pensa. Então não vai ter acordo, né? Uma pessoa. É que nem eu ter amizade com um jogador de futebol. O pensamento do jogador de futebol é o quê? Pelada, é jogar, é fazer treinamento, tá? Eu não jogo futebol. Aí a pessoa vai conversar. Ei, assististe o jogo de ontem? Tu viu que fulano de tal deu um drible? Eu não vou ter o que conversar com aquela pessoa. Qual é o acordo que eu vou ter ali? Nenhuma. Nenhuma, porque ele vai estar falando em língua estrangeira para mim, porque eu não entendo nada de futebol. Logo, ele vai dizer, "Oxe, já que não tem nada a ver comigo, fala, ela não me entende." Então começa já a ter desacordo aí na amizade. Quando eu vou ver, fulano já tá com outra pessoa lá que bate com ele certinho, né? Que a amizade ali vai dar certo, porque então os dois entendem sobre futebol. Entende o que eu quero dizer? Então é isso literalmente que a Amós está falando. Não anda, não tem como andar uma pessoa com a outra em desacordo. Para eu andar com uma pessoa, ela tem que pensar que nem eu penso. Ela tem que ter o mesmo propósito, a mesma visão, né? Então, o significado desse versículo, né, nos mostra que para manter uma amizade é preciso haver comunhão de propósitos. Quando você muda de direção espiritual ou de valores,
o afastamento natural acontece. Então, se você está andando com uma pessoa, você é muito amigo dessa pessoa, mas começa a ter desacordo, começa a ter visão diferente, propósito diferente, naturalmente aquela pessoa vai se afastar de você. E você vai dizer: oi, o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada com fulana, eu não fiz nada com cicrana, com Beltrano, e fulano e cicrana se afastaram de mim. Por quê? Porque houve um desacordo. Entende? Aquela pessoa que andava com você sempre, que você gostava, que é uma pessoa maravilhosa. Não é que ela é ruim, que ela é uma pessoa mal e Deus te livrou do mal. Não, é porque teve um quebra de desacordo aí. O pensamento e a visão dessa pessoa é totalmente diferente da sua visão. Você tem uma visão, você tem um propósito, mas essa pessoa não pensa que nem você. Ela não tem essa mesma visão, ela não tem esse mesmo propósito que você. Entende? Então, logo vai haver o afastamento. E ele acontece natural. Do nada aquela pessoa para de mandar mensagem. Do nada aquela pessoa começa a manter uma distância de você. E você não entende. Você começa a questionar. Eu sou do tipo de uma pessoa que eu sou assim. Eu procuro saber, tipo, fulana, vamos botar o canto. Aí a pessoa já começa a dizer que não. Ah, não vai dar, fulana ou cicrana. Eu vou começar a botar obstáculo ou começa a dizer não. Então eu já entendo, na minha visão, que aquela pessoa não quer ter mais a proximidade comigo. Então eu respeito o tempo daquela pessoa, eu respeito a visão daquela pessoa e o afastamento dela comigo. Eu não insisto mais. Eu começo a orar pelaquela pessoa, apresentar ela na mão de Deus e manter a minha direção e o meu foco. Ontem o pastor estava pregando sobre o foco. Qual é o seu foco? Se o seu foco é em Jesus, se você está correndo a carreira da fé, então você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Você tem que focar em Jesus. Seu foco tem que ser em Jesus. Então, qualquer coisa que for tirar o seu foco, Deus vai tirar do seu caminho. Naturalmente. Se você ter feito nada de errado para aquela pessoa, se você ter falado nada de mal para aquela pessoa, Deus vai tirar. Se aquela pessoa for um empecilho, se aquela pessoa for um obstáculo, Deus vai tirar do seu caminho. Naturalmente. E não porque aquela pessoa é má, porque aquela pessoa é ruim. Não. Mas é porque aquela pessoa vai tirar você do foco. Entendeu? Quando Paulo fala que você está correndo uma carreira da fé, é literalmente uma corrida. Né? O maratonista, feito o pastor estava falando antes no culto, que o maratonista, ele não para nem para beber água. A pessoa que está lá, que vai dar o copinho de água para o maratonista se hidratar, ele tem que seguir o ritmo do maratonista ali correndo para entregar o copinho ou a garrafinha lá o maratonista. Mas o maratonista ele não vai parar, ele vai continuar a carreira. Então, aquela pessoa que vai hidratar o maratonista, ele entrega a garrafinha correndo ali ao maratonista e depois que ele entrega a garrafinha, ele para e o maratonista continua lá no foco. E isso é verdade na sua vida, na sua vida cristã, na sua carreira que você está correndo, porque nós cristãos estamos correndo essa carreira da fé. E o nosso alvo é Cristo. Então, independente, meu irmão e minha irmã, independente se for alguém que for um empecilho, que alguém que for, mas fulano é minha amiga, tal. Se ela tiver o mesmo propósito, estiver correndo junto com você lado a lado, não tem ninguém que afaste, ninguém vai tirar ela do seu caminho. Porque ela vai estar correndo ali, ó, lado a lado com você. Os propósitos dela é o mesmo propósito seu, que é vencer a carreira da fé. Então,
vai chegar lá na largada final junto com você. Agora, se o propósito dela não é essa carreira da fé, ela vai sair do seu caminho. Porque ela não vai aguentar a carreira da fé. Entende? Ela não vai chegar junto com você. Pode até chegar, mas da forma dela, no ritmo dela. Mas o seu ritmo, só aquele que está realmente com a mesma visão, sabe? Que existe vários, eu vejo vários vídeos de amigas que correm corrida, né, de maratona. E elas estão lado a lado, de mão dada ali segurando. Quando uma tá caindo lá, ai, tô fraca, a outra, não, vamos embora. Ah, anima, amiga, e vai lá. E as duas chegam no final. Porque as duas têm o mesmo propósito, vencer a corrida. Mas se a sua amizade, ela não tá com esse mesmo nível, com esse mesmo propósito, ela vai cansar e ela vai sair do seu caminho. Porque você não vai parar a sua caminhada, a sua carreira. Você não vai parar. Você vai continuar correndo. E ela não vai te acompanhar. Entendeu? Ou porque que amizades se afastam. Entendeu? Porque esse versículo fala tão verdadeiro, né? Andarão dois juntos? Se houver entre eles acordo? Se não houver entre eles acordo, não vai ter como andar junto. Porque o pensamento de um não vai ser igual ao pensamento do outro. Entendeu agora por que pessoas se afastam de você? E hoje eu entendo por que pessoas se afastam de mim. E eu comecei a analisar no passado, sabe? As amizades que eu tive, amigas, amigos, que se afastaram de mim. Hoje eu continuo na presença do Senhor, mesmo com as minhas limitações, mesmo com as minhas fraquezas, eu continuo na presença do Senhor. Continuo fazendo a vontade dEle. Continuo pregando a palavra. Continuo liderando célula. Eu continuo. E eu tenho uma amizade no passado que era muito, assim, sabe? Que eu amava de verdade, que se afastou de mim naturalmente, com outros olhares, com outros propósitos, que hoje saiu da presença do Senhor. Hoje não vai para a igreja, hoje não busca como buscou antigamente. Entende? Aí eu paro e penso e digo, a carreira que eu estou correndo, elas cansaram. Não estão lado a lado mais comigo na carreira. Então, outra visão, outros propósitos. Entendeu agora, meu amor, minha amada, o porquê que amizades se afastam de você? Ah, Jaque, agora eu consigo mais ou menos entender. É assim, porque tem carreira que elas não vão correr com você. E tudo bem. Ah, mas eu continuo falando. Amém. Continuo apresentando a ela, Deus. Continua apresentando a ele, Deus. Mostra Jesus para eles. Continua falando de Cristo para eles. Quem sabe eles vão alcançar a mesma carreira que você. Não no seu ritmo, outro ritmo. Mas quem sabe? Não desiste de falar da palavra de Deus para ninguém. Ah, mas é tão ruim você não ter amizade, já que você fica só. E quem disse que você está só? Eu tenho meu melhor amigo, que vive lado a lado comigo todos os dias. E eu vou te apresentar ele agora. Se chama Jesus. Ele é o meu melhor amigo. Ele está lado a lado comigo todos os dias. Sabe? Aonde eu estou, ele está. Aonde eu estiver, ele vai estar. Você acredita que Jesus vai comigo até para a academia? Jesus vai comigo para a academia.
Jesus vai comigo para o trabalho. Jesus vai comigo dormir. Jesus vai comigo cozinhar. Jesus vai comigo para o banheiro. Jesus vai comigo para a igreja. Jesus vai comigo para o trabalho. Jesus vai comigo andar de bicicleta. Jesus vai comigo lavar roupa. Jesus vai comigo lavar prato. Jesus vai comigo quando eu vou fazer caminhada. Jesus vai comigo quando eu estou triste. Ele vai estar comigo. Jesus está comigo quando eu estou estressada. Jesus está comigo quando eu estou assistindo um filme. Jesus está comigo quando eu tomo qualquer decisão. Ele é o meu melhor amigo. Ele está comigo todo o tempo. E eu me emociono de falar, porque não tem um amigo mais fiel que ele. Sabe? E tem hora que eu digo, tem hora que eu peço perdão para ele. Porque eu demoro a falar com ele. Tem hora que eu digo, Jesus, me perdoa que hoje eu não conversei com você. Ele é o meu melhor amigo. Tem vezes que eu peço perdão porque eu estava tão estressada que eu deixei a ira tomar conta. Eu peço perdão. Digo, Jesus, me perdoa, hoje eu estou tão estressada. Jesus, me perdoa, hoje eu perdi o eixo. Então Jesus está comigo sempre. Ele é meu melhor amigo e ele é tudo. Ele é tudo. Eu não preciso de mais nada. Você não precisa de mais nada. Nem de ninguém. Você só precisa de Jesus. Só dele. Ele estando com você, você tem tudo. Você não está só. Muitas vezes a gente pensa que está só. Ah, não, eu não tenho amiga, é tão ruim a solidão. Que o quê? Que o quê? Que solidão? Você não tá só. Você tem um amigo fiel que está todo dia com você. Imagina você ter uma pessoa do teu lado. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, você sabe disso, né? Não sei se você não sabe, mas eu vou te dizer. O Espírito Santo é uma pessoa e ele está dentro de você. Jesus, ele ressuscitou. Não sei se você também sabe. E ele também está lado a lado com você. Então, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tá dizendo que tá só? Você tá, ó. Porque eu tô só não. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho o melhor amigo que eu poderia imaginar, que se chama Jesus. Ai, eu agradeço a Ele todos os dias por estar comigo. Porque eu nem mereço. Só de falar dele eu choro. Porque eu sou muito apaixonada por Jesus, sabe? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a Ele. Então, e eu tenho o Espírito Santo. O que é que eu quero mais? Sou feliz. Você é feliz. Porque você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto com você. Então tira esse pensamento de solidão da cabeça. Tira esse pensamento de, porque eu não tenho amigo, porque eu não tenho amiga. Porque eu não tenho isso, porque eu tenho aquilo. Tira. Jesus é o suficiente. Ele é tudo. E mais um pouco. Aí, fora que você tem alguém terreno, né?
E eu tenho meu filho, que é meu melhor amigo. Meu filho é o amor da minha vida que Jesus me deu. E o meu marido, que também é o meu companheiro para uma vida toda. E eu garanto que você também tem. Você deve ter mãe, você deve ter pai, você deve ter namorada, você deve ter esposa, esposo, filho. E pronto. Isso é o suficiente. Apesar que Jesus é suficiente, tá? Não precisa mais nada. O resto é só complemento. Mas e aí? Então acorda. Dai glória. Agradece. Louva a Deus. E tudo bem. Hoje você entende o porquê que pessoas entram na sua vida e saem da sua vida. Certo? Beleza? E eu estou aqui. Ah, já que tá chorona? Tô. Mas é porque falar de Jesus mexe comigo. Eu tenho muita experiência com Jesus, sabe? Jesus já fez muitas coisas na minha vida, continua fazendo. E hoje eu só sou grata. Tem hora que eu vou orar, eu não gosto nem de pedir. Fico constrangida, sabe? Mas eu vou para a palavra dele, e a palavra dele diz assim, ó. Pedir, dá-se-vos-á. Então, eu peço. Mesmo ficando constrangida, eu peço. Amém? É isso que eu queria falar com vocês. Estava com saudade, né? De conversar com vocês um pouquinho. Dizer para vocês eu estou bem. Só era o ritmo do trabalho e a correria que eu nunca mais apareci para falar com vocês. Mas eu quero dizer para vocês, quero dizer para vocês que eu estou muito bem. Estou vivendo aqui no Mato Grosso, estou feliz. É uma cidade maravilhosa, é um lugar abençoado, sabe? Só sinto muita falta dos meus irmãos em Pernambuco, né, da minha família, de alguns dos meus amigos, né? Sinto muita falta. Mas eu sei que Jesus está cuidando de cada um deles, em particular, de cada detalhe. E quando eu oro assim, Jesus, cuida dos meus irmãos, cuida dos meus amigos, cuida da minha família. Eu saio pedindo a Jesus para cuidar do meu povo que eu deixei em Pernambuco, né? E é isso. E ele tem cuidado, sei que ele tem cuidado. Amém? Um beijo grande para vocês, que Deus abençoe a vocês. Orem, continue orando, continue lendo a palavra de Deus, que é essa palavra aqui viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes, né? Ela, sabe, ela liberta. A palavra do Senhor, ela liberta. Então continue e que Deus abençoe vocês. Amém? Beijo, logo mais eu apareço com uma palavra de Deus, tá? Porque o Senhor, Ele ministra no coração e eu quero compartilhar sempre com vocês. Beijo, amo vocês, fiquem na paz e que o Senhor Jesus abençoe cada vez mais vocês. Mas antes de eu encerrar o vídeo, eu vou orar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra rica, forte, que está escrito lá em Amós 3:3. Obrigado por mostrar o teu amor, tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, por nos mostrar que a gente nunca está só e que realmente pessoas entram e saem das nossas vidas, mas tudo tem um propósito e eu sei que todo o propósito está debaixo das tuas mãos. Obrigado por nos manter em teu caminho, independente das circunstâncias. Obrigado pelo teu amor, pela tua morte na cruz para nos salvar, pela tua misericórdia. Ah, Senhor, e obrigado por nos presentear com a tua amizade, que é tudo para nós, Jesus. Porque se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Abençoa cada um que vê esse vídeo, aquele que vê esse vídeo e que está precisando ouvir essas palavras. Que o Senhor o abençoe hoje, Pai. E que a solidão, o pensamento de solidão, de tristeza da sua mente caia agora, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai. Fica conosco, nos dando sabedoria e nos dando discernimento da tua palavra. É isso que eu te peço e já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fica na paz.